A gente fala agora que fevereiro é mês de campanha nacional de combate ao álcool e a outras drogas. Essa data, que alerta sobre a dependência, que é considerada uma doença crônica, afeta a saúde pública, a família e também a sociedade. Vamos ao vivo com o repórter Wilke Dias, que está chegando aqui para trazer os detalhes sobre essa data, sobre essa campanha e também orientações, né? Porque infelizmente é uma sociedade que ainda vive com a dependência do álcool e cada vez mais jovens também acabam se tornando dependentes de álcool e de drogas. Wilke, é com você. Exatamente, Fábio, é isso mesmo que você falou, e muitas vezes esses jovens ou até mesmo pessoas com uma certa idade nem percebem que estão sofrendo com esse problema. Por isso que a gente convidou para conversar com a gente ao vivo Betânia Raulino, que é psicóloga, e ela dá apoio aos Alcoólicos Anônimos, essa instituição que trabalha direcionada a esses casos de dependência. A gente vai conversar ao vivo contigo. Eu quero começar perguntando, quais são os principais indicadores para que essas pessoas prestem mais atenção se estão ou não sofrendo com a dependência de álcool? Bom dia. Bom dia a todos. A principal forma que você tem, as pessoas antigamente classificavam como dosagem. Mulheres, uma dosagem, homem, duas, já era um vício. Hoje em dia, a relação que você tem com a bebida. Não pode tratar o álcool como se ele fosse algo bom, porque qualquer dosagem de álcool faz mal. Olha, a SAF, que é a síndrome fetal, quando uma mulher absorve ali 2 miligramas de álcool, o bebê já tem muitas doenças. Então, quando é que eu posso sinalizar que uma pessoa ela está alcoólatra e quando essa pessoa precisa de ajuda? Existe o uso, o abuso e também a dependência. Quando eu falo de uso, tá tranquilo, a pessoa tem equilíbrio sobre aquilo que ela está tomando, mesmo que faça mal. O abuso é quando ela já começa a dar sinais de alerta. Principalmente porque o álcool, ele tramita ali dentro do nosso sistema de recompensa. E nesse sistema de recompensa, as pessoas tendem a fazer porque gostam, porque se sentem mais livres e elas começam a falar mais alto, elas começam a ter um comportamento tanto psicomotor como cognitivo de forma diferente. Ela começa a se soltar mais e começa também a trazer prejuízos para a família, para o trabalho, chega tarde no trabalho, não vai para o trabalho e assim por diante. É caracterizado como uma doença o uso excessivo de álcool? Sim, hoje a gente já tem até um CID, que é o CID-10 e se divide ali pelo F10, vem o F21, até ali pelo 25. Por quê? A gente tem que classificar para que as pessoas possam entender como esse álcool no organismo faz mal. Então eu tenho ali a síndrome alcoólica fetal, uma mulher absorve e a criança recebe, e no corpo um organismo... Deixa eu te ajudar aqui, só Obrigada. Porque está te atrapalhando, aí a gente pode continuar. Então, assim, todas as vezes que eu observo que uma pessoa ela está com um comportamento muito estereotipado, eu já começo a observar que ela começou ali a dependência. O álcool, antigamente as pessoas diziam, é um defeito de caráter, é uma fraqueza, é uma escolha. Gente, simplesmente o álcool ele é uma doença gravíssima, crônica, que não tem cura, mas tem tratamento. Agora, é interessante, você ajuda o Alcoólicos Anônimos a desenvolver esse trabalho. E aqui, inclusive, viu, Fábio, olha, ela tem o livro, que conta um pouco da instituição, do trabalho que eles desenvolvem. E aqui tem 12 passos que as pessoas têm que seguir para se libertar do álcool. E, inclusive, tem essa cartilha também. Agora, o que eu achei super interessante é porque essa cartilha aqui, que você está vendo aí, Fábia, ela tem aqui algumas perguntas, Inclusive, logo no início do mês de fevereiro, o G1 Nacional fez exatamente isso aqui, uma pesquisa, onde tem aqui 12 perguntas, são isso? 12 perguntas aqui? São algumas perguntas, e aí, Fábia, dependendo aqui se a pessoa responder 4 ou 5 dessas aqui positivas, aí já tem que acender o alerta, é isso mesmo. Tem perguntas, por exemplo, como: você já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas não conseguiu, só conseguiu por alguns dias? Essa é uma das perguntas. Tem outras perguntas também, então se a pessoa responder aqui 4 dessas já tem que ficar
alerta. Exatamente. Até quando você comenta com a pessoa que ela está abusando e ela fica com raiva, já é um alerta. Ou você tenta explicar alguma coisa para ela sobre o sistema familiar, por exemplo. Se você dá para uma criança um pouco de bebida, imagina que essa criança você já determinou ali pelo menos um quarto do cérebro dela, né, para o prejuízo. Por quê? Porque o alcoolismo ele também é genético. Uma a cada 4 pessoas tem uma predisposição. O líquido raquidiano que passa na coluna cervical, ele tem uma predisposição genética para essa questão do álcool. Tem perguntas, tem participações chegando pra gente. A gente vai voltar com Fábia lá no estúdio. Oi, Fábia. Isso. A pergunta para a doutora, o telespectador quer saber: quem bebe, quem ingere bebida alcoólica todo dia, pode ser considerado um alcoólatra? A pergunta é: quem ingere bebida alcoólica todo dia pode ser considerado um alcoólatra? Não. Porque justamente não é mais a quantidade, aquilo que a gente conversou no início, é a relação da pessoa com a bebida. Tem gente que bebe todos os dias de forma controlada. Tem uma conversa aí de que uma taça de vinho por dia ajuda o coração, mas você tem que lembrar que não tem só coração. Você tem fígado, você tem rins, você tem um monte de pulmão que é prejudicado. O meu pai, ele se tornou alcoólatra muito cedo, ele abusou do álcool durante muitos anos e também do cigarro. E devido a esse abuso, ele teve uma parada cardíaca seguida de um efizema pulmonar nos meus braços em 2010. E ele poderia ter evitado. E ele deveria até ter mesmo ter feito um transplante de coração. Agora, quais os caminhos? A gente sabe que é muito difícil, né, por se tratar de um vício, e você até falou que é caracterizado como doença também. Como se libertar disso? E fala um pouco também do trabalho que é desenvolvido pelos Alcoólicos Anônimos para que essas pessoas consigam, de fato, se libertar disso. Qual o primeiro passo? Olha, o primeiro passo é você admitir que precisa de ajuda. Quando você admite que você precisa de ajuda, as portas começam a se abrir. Agora, gente, eu vou falar para vocês uma coisa que universidade nenhuma me ensinou. 35 especializações, 2 mestrados, doutorado. Eu não aprendi isso em sala de aula. Eu aprendi em redes de apoio de Alcoólicos Anônimos. Essa irmandade, ela é composta por homens e mulheres, é gratuito, não tem vínculo religioso, não entra e sai demônio no corpo das pessoas, não existe isso. E também ele não é vinculado a nenhum tipo de partido político. Mas o AA, ele é hoje o sistema que mais tem crescido de apoio a pessoas que deixam o vício, né, e permanecem para ajudar outras pessoas. Então é uma sala, a gente tem ali grupos fechados e grupos abertos, que recebe as pessoas, um coração gigantesco, e cada um ali conta a sua experiência. Através da sua experiência, quando a outra pessoa escuta, aí ela vai ter ali então uma conexão de mudança. Isso aconteceu com os nossos primeiros pais, né? Que foi quem inventou no Brasil, tem mais de 80 anos. Então funciona, dá certo. Eu conheço centenas de pessoas que estão sem o álcool aí 40 anos, 45 anos. Morreu agora recentemente um companheiro nosso, 50 anos sem utilizar a bebida. E dá para viver bem. Então a gente usa os 12 passos e as 12 tradições para unir mais as pessoas e elas terem uma sala de terapia gratuita. Vamos voltar com a Fábia. Fábia. Isso, Wilke, só contextualizando, né? Você repassa a pergunta para a Betânia. A gente vive em um estado, principalmente quando a gente vai para o interior do estado, quem viaja muito ou vive no interior do estado sabe o que eu estou falando, que a gente tem muita festa, tudo é aniversário, tudo é motivo de celebração. E nesse meio há uma cultura muito forte do álcool. Então, há uma cultura de ter ali uma bebida alcoólica presente para que os convidados possam ingerir, possam usar. E aí a minha dúvida é a seguinte: diante desse cenário em que o álcool parece estar presente em todas as situações, né, em todos os lugares, uma pessoa que está passando pelo tratamento, está lutando contra a dependência, como contornar isso? Qual o papel também dessa rede de apoio, né, da família, para dar forças a essa pessoa para não cair no vício?
Fábia só contextualizou dizendo que a gente vive em um cenário de muitas festas, principalmente no interior. E aí uma pessoa que está passando pelo tratamento, tem contato, como contornar isso e qual o papel da família também nesse tratamento? É impossível a gente falar de alcoolismo e não falar do núcleo familiar. Quando a gente ingere álcool e isso se torna um abuso, a família sofre, o núcleo familiar sofre bastante, principalmente as crianças. Tanto que a gente trabalha muito com a questão da prevenção, né? Eu dou muita palestra em escolas, em igrejas, em empresas, que é justamente para a gente poder alertar isso. Se você convive, né? Hoje em dia parece assim que tudo gira em torno do álcool, né? É uma festa, mesmo porque isso vem dos nossos antepassados, né? Dos portugueses, dos anglo-saxões. Então nós temos isso muito, essa resposta muito dos nossos antepassados. Como que a gente consegue se controlar? Na verdade, você já pensou o que você mais gosta e passar 40 anos da sua vida sem isso? É possível. Você precisa frequentar as reuniões, entender que os prejuízos eles não compensam em absolutamente nada. E ao entender, ao tomar a decisão de seguir os 12 passos, né, eu tenho uma frase que eu uso muito com os meus pacientes também, porque eu não cuido só de alcoólicos anônimos, né? Também trabalho no N/A, que é os neuróticos, o NA, que é os narcóticos, né? E também com jogadores anônimos. A gente usa uma frase que diz assim: eu vou te amar até que você aprenda a se amar. E a nossa irmandade ela é tão completa que a pessoa muitas vezes começa a tornar o círculo social dela aquele ambiente. E aqueles que chamavam para a bebida, que ela lembra dos prejuízos que teve, ela acaba se afastando. Deus é muito bom. Vamos voltar com a Fábia de novo. Tem uma pergunta do Júnior. Ele relata, Will, que o tio, quando começa a beber, só para quando não dá mais conta, ou seja, não está mais em condições. E ele quer orientações de como ajudar esse tio. Aquela pessoa que bebe tanto que passa da conta, né? E aí, como ajudar essas pessoas, né? Um nosso telespectador está perguntando, ele tem um tio nessa situação que só bebe e quando começa a beber não quer mais parar. E aí, como ajudar? Olha, eu recebi ontem até uma mensagem de uma paciente minha que uma pessoa da família dela está enfrentando o problema e ela pegou a força e levou. A gente não aceita nada à força. A pessoa tem que querer, né? Tanto que o primeiro passo é nós admitíamos que precisávamos realmente de ajuda. Então, assim, como que eu faço para ajudar se a pessoa quer ajuda? Beleza, eu posso ir com ela e dar essa força. Como que eu faço para ajudar uma pessoa que não quer ajuda? A gente tem os grupos de Al-Anon. Você pode pesquisar no a.gov.br e você vai ali ver os grupos que são de apoio à família. Porque você, como família, vai saber como se comportar diante de uma pessoa. Principalmente não julgar, não chamar de fraqueza de caráter, escolha, safadeza, essas palavras que são muito cruéis, são muito grosseiras. Mas aprender a acolher. Você falou do site, só para dar esse serviço, tá, Fábio? A gente vai finalizar aqui contigo. Obrigado desde já, viu, Betânia, pela entrevista muito esclarecedora. Mas você falou do site agora, que é uma porta para as pessoas procurarem a sede física, pode procurar também horário, como é que faz para procurar o AA? Pode sim. Gente, nós temos o nosso grupo instrucional da Câmara, que fica ali na Curuzu, e nós estamos toda quinta-feira de 2 às 5 da tarde. Perfeito. Ali na Queluz, a gente está todos os dias N/A, que é neurótico, que trata com depressão, ciúmes, esses excessos. De 5 às 7. E no mesmo local, a gente cuida do AA de 7 às 9. Toda segunda e toda quinta. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Volto contigo, Fábia. Obrigada, Betânia, pela participação. O Valdir está mandando um comentário aqui que é importante, né, a gente mostrar essa participação. Ele fala que já está há 4 anos no que ele chama de Irmandade do AA, que é Alcoólicos Anônimos, e relata como vive bem por conta aí desse apoio, dessa força. Você está em grupo, você está recebendo orientações, você está compartilhando relatos, e o AA tem esse papel fundamental aí nesse auxílio, tanto para pessoas que têm dependência do álcool, mas também de outras formas, ajudar com dependência química também. Agradeço a Betânia pela participação, pelos esclarecimentos, só reforçando aqui o site, tá? É AA,
AA.org.br. Acessando o site, você consegue encontrar os endereços do AA desse grupo na sua cidade, no seu município, também aqui na capital paraense. Está aí na tela para vocês, aa.org.br. Você que quer ajuda, você que é familiar, acredita aí que tem no seu círculo de convívio alguém que precisa desse apoio, acesse o site, faça uma visita, receba as orientações e a gente deseja aí muita saúde para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada, Wilke. Até já.